Meus irmãos, minhas irmãs, dia 31 de dezembro, último dia do calendário civil. 7º dia da 8ª do Natal. Na primeira leitura, ouvimos primeira carta de João, capítulo 2, 18 a 21. Nos diz João: ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. E o que eles chamam de anticristo? Os falsos profetas, que pregam Jesus distorcendo a sua mensagem. Falam de Jesus, mas não é o Jesus encarnado. Não é o Filho de Deus, não é o Filho de Maria e de José. É um Jesus conforme a nossa imagem e conveniência. Um ídolo. E ele então chama a atenção que esses são os anticristos, muitas vezes surgidos dentro da própria igreja. Mas ele está falando para aqueles que são fiéis. Ele diz: vós já recebestes a unção do santo e todos têm de conhecimento. Ou seja, quem está no Espírito de Deus sabe para onde aponta o Espírito de Deus. E por isso, nenhuma mentira provém da verdade. Para nós, a verdade é a verdade revelada por Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse contexto complexo da sociedade e também da igreja, precisamos não nos iludir porque as pessoas estão falando o nome de Jesus. É preciso saber se Jesus apenas não é um rótulo, se o nome de Jesus não está sendo manipulado, usado e abusado. E como é que a gente pode saber se de fato é de Jesus? Aí precisamos nos confrontar com o Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho do próprio dia de Natal, o prólogo de São João, João capítulo 1, 1 a 18, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E mais à frente dirá: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para nós, Deus é um Deus encarnado, um Deus que assumiu a carne humana, assumiu a história humana. Por isso, nós precisamos reconhecer as pegadas de Deus na nossa história. Não é uma espiritualidade que foge do mundo, é uma espiritualidade que no mundo é capaz de reconhecer a presença do Senhor. É preciso reconhecer muitas vezes no estábulo da nossa vida aquele menino que é o Filho de Deus. É preciso perceber os sinais de Deus. Corremos um risco, com medo de cairmos numa instrumentalização e viver uma espiritualidade materialista, corremos o risco de cair no outro extremo, que também é distorção, uma espiritualidade, eu diria, espiritualista de fuga. O cristianismo, ele é uma espiritualidade encarnada. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. E ao se fazer homem, que tipo de homem ele se fez? Poderia ter nascido como filho de Herodes, como filho de César. Nasceu como um filho dos pobres. Deus se fez pobre. Por isso, o irmão mais vulnerável, ele é sacramento, sinal do Senhor. Os bispos da América Latina, em Pueblas, já diziam: tudo aquilo que fere a dignidade humana fere de algum modo ao próprio Deus. Por isso, olhando para tantos rostos desfigurados, somos chamados a enxergar nesse rosto o rosto de Deus, o Deus encarnado. Continua o mistério da encarnação, o menino continua nascendo. Oxalá ele possa nascer no nosso coração, nascer no nosso mundo. Por isso, concluindo este ano, olhando para o nosso Deus encarnado que não nos abandonou na história, que não nos deixa como um barco à deriva nessa tempestade dessa pandemia, somos chamados a dizer: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, a esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E que desça sobre todos vós, por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese,
a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força.